Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos. Eu confesso que hoje eu fiquei sem saber o que trazer, assim, um pouco, né? Em um determinado momento. Até fui para oração de manhã na igreja, esqueci de levar a Bíblia. Aí você parece que fica meio. Eu não sei usar a Bíblia no celular. Eu sou antiquado, eu gosto de abrir, de ler, de folhear, né? Mas vamos lá. Então, durante o trabalho, trabalhando hoje, eu percebi, eu me atentei para a data de hoje, né? Hoje, dia 19 de abril, né, dia do índio, comemorado aí na nossa cultura. E eu pensei justamente no desejo do homem se aproximar de Deus. O que é que isso tem a ver com o índio, né? Eu vou falar. Primeiro que nosso país é engraçado, né? Fala que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Descobriu o quê? Quando ele chegou aqui já tinha gente que chegou antes dele. Já estava descoberto. Infelizmente as pessoas eram, né, sem estudo, não tinha assim uma comunicação evoluída, né, viviam de maneira escassa. Então assim, tanto é que se venderam, se trocaram por espelhos, por presentes que não valiam, que não tinham valor nenhum já naquele tempo lá, né? E os portugueses foram lá e ganharam essa fama aí, acabaram colonizando esse povo, na realidade escravizando esse povo, né? Alguns foram catequizados, né? Já haviam padres, né? Naquela época. E, enfim, o mas o homem ele sempre desejou se aproximar de Deus de alguma forma. E a maioria das tribos, né, brasileiras, elas falavam o tupi-guarani, no qual tem Tupã como Deus. E por que é que eu falo desse desejo do homem de tentar se aproximar de Deus? Porque muitas vezes a gente libera energia ou desperdiça energia, chamando a atenção de alguém, ou sei lá, ou dando atenção a coisas que nos preenchem, né? Às vezes nós tentamos chegar a chamar a atenção de alguém para que fale com você, para que converse com você, para que e você não consegue. Aí você fala: "Ah, mas você consegue isso com Deus?" De certa forma, sim. Não que haja esse diálogo aqui que nós estamos tendo, porque isso eu acredito que ainda vai acontecer. Mas de alguma forma você, quando você se sente guardado, protegido, guiado, orientado, você se sente melhor. E talvez, né, os índios, da forma deles, que eles podiam fazer, eles faziam várias culturas no mundo, adoravam o sol. E com os índios não eram diferentes, né? Eles adoravam Tupã, que é representado também pelo sol. Então, assim, por quê? O astro de maior brilho, é a luz, né? É o que gera vida. Então, assim, não é errado. Claro, hoje nós temos, como cristãos, temos uma concepção, mas não é errado crerem assim. Era o que eles tinham. E o que eu acho mais interessante é que quando a gente adquire um certo conhecimento, aí a gente fala mal de fariseus, de saduceus, né? Na realidade, quando você chega a um patamar que você deveria entender mais, amar mais, aceitar mais, você passa a fazer a mesma coisa que eles faziam lá atrás. Aí começa a reclamar da roupa que o irmão está vestindo, começa a reclamar, andar de qualquer maneira, mas a gente tem né, um certo senso. E aí começa a reclamar, aí começa usos e costumes e doutrinas que não sei de onde tiraram, né? Cheio de invenção, que tudo desagrada a Deus, tudo é proibido. Não. Jesus, quando sentava à mesa, sentava com ele prostitutas, publicanos, trazendo pagadores de impostos que eram odiados pelo povo judeu, porque eles eram judeus, eram contratados por Roma para cobrar o próprio povo deles, né? Então, assim, beberrões, enfim, glutões, todo tipo de gente sentava na mesa com Jesus.
Ou melhor, Jesus se sentava à mesa com eles, porque Jesus os aceitava como eles eram. E nós, por que nós não temos aceitação? Quando eu falo aceitar, eu não quero dizer que tem que viver o resto da vida do jeito que você quiser. Não, mas aceita a diferença. Aceita a diferença do outro. Às vezes a capacidade que você tem, ele não tem. Mas pode vir a ter, se você ensinar. Mas não, você prefere criticar, bater, afastar. E isso para mim não é evangelho. Porque a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E que liberdade é essa? Que é cheia de proibição. Deus é permissivo sim, tanto é que ele te deu livre-arbítrio. E quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não é outro senão o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então nós temos, quando chegamos a uma idade adulta, uma idade que somos... temos as nossas funções todas funcionando normalmente, nós sabemos o que fazer, o que é certo e o que é errado. E aí vem os super crentes aí, os semideuses, começam a inventar um monte de moda, um monte de coisa, ninguém entende mais nada. Ninguém entende mais nada. Eu tenho a honra de fazer parte de uma igreja em que ainda se salva em relação a essas coisas, né? Em que ainda nós temos a liberdade para adorar, a liberdade para, enfim, dentro de uma orientação legal. O pastor é bem culto em relação a isso, ele entende muito o lado de cada um. Para você ter ideia, o pastor da minha igreja ele não é tão liberal que nem eu, digamos assim. Mas ele entende o fato de eu ser um pouco mais liberal do que ele em alguns assuntos. Então, assim, tem coisa que talvez, se eu chegar para ele e falar, olha, é legal fazer assim, ele vai dizer não. Eu prefiro que faça assim. Mas pelo menos ele dá um caminho. Aí você chega e só fala, não, isso não pode. E o porquê não pode? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Por causa do dia do índio, eu lembrei disso, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E os índios já adoravam a Deus da forma deles. Era o jeito deles, era o Deus que eles conheciam. A forma que eles conheciam. Né? E o homem tem essa necessidade em várias e todas as culturas. O homem tem uma necessidade de se aproximar de Deus, de algo que ele sabe que é maior do que ele. Então se aproxima de Deus, tá? Enfim, vai com os defeitos mesmo. Deixa que ele corrige. Porque ele é um pai amoroso e ele vai te corrigir com amor e carinho. Amém? Nesse dia de uma grande amiga minha, né? Thalita Sá, né? Que por sinal tem até alguns traços você pegar assim, né? Morena, cabelo liso, preto. Acho que se fosse índia, ia ser a índia mais linda que Deus já fez. Parabéns para você, Thalita, que Deus te abençoe sempre. E amanhã a gente tá aqui. Até mais.